Mas a gente começa o Ver Mais de hoje, gente, falando sobre um assunto bem sério no nosso quadro Filhos. Hoje a gente aproveita esse espaço, então, do quadro para falar sobre morte súbita de bebês. Só para vocês terem uma ideia, mais de 50% dos recém-nascidos dormem em uma posição que pode levar à morte. Então, qual é a melhor posição para os pequenos ficarem para dormir e para brincar? Bom, quem ajuda a gente a esclarecer tudo isso é a fisioterapeuta infantil Karen Rodrigues, que já está aqui comigo. Boa tarde, Karen, seja bem-vinda, feliz 2018. Tá de branco aí já para entrar no nosso clima, né, Karen? Verdade. Karen, a gente está brincando um pouquinho, mas a gente está falando de um assunto super sério também. Muito aí, sério. segundo pesquisas, mais de 50% dos bebês dormem numa posição aí complicada, que pode complicar a coisa. Tu me mandava dados antes também, dizendo que só nos Estados Unidos 3.500 crianças por ano morrem por conta de morte súbita e, de repente, por conta dessa posição. Vamos começar alertando os pais, então, que deve ter muita gente curiosa assistindo a gente. Qual é a melhor posição, a posição correta para bebês até 1 ano dormirem? Karen, boa tarde. Então, Mayara, bom, na verdade, a importância desse assunto é muito grande. Até a gente fala, poxa, como são os dados no Brasil? Às vezes, no Brasil, é dado como uma morte misteriosa, não se sabe o motivo real. Ou seja, a criança foi dormir, o pai e a mãe Crianças acordaram. saudáveis e a criança não acorda, na verdade, é um assunto muito sério. A posição certa para a criança dormir é de barriga para cima. Sempre, Karen. Sempre de barriguinha para cima. Aqui no Brasil tem-se o costume de colocar de ladinho. Às vezes, porque o bebê tem refluxo, ou porque pela tem questão de arrotar, daqui a pouco o bebê ainda não arrotou tudo, de ladinho facilita. É melhor do que de bruços, mas não é o ideal. O seguro mesmo é colocar de barriguinha para cima. O que acontece, na verdade, até a gente tem que tomar muito cuidado com cobertores, com lençol, protetor de berço, que é tão lindo, as mães adoram, investem um monte no protetor de berço. Custa caro. Custa caro. O que acontece? O bebê, quando ele fica em contato com um protetor de berço ou com um lençol cobrindo o rostinho dele, faz com que a troca gasosa não aconteça da forma correta. Vai trancando a respiração então, dele, a asfixia acontece porque não entra oxigênio, ele fica inspirando o tempo todo o dióxido de carbono. E a gente está falando de bebês pequenininhos, né, Karen, que não consegue ter essa noção de mexer, saber que está sufocando, Isso, né? ainda, na verdade, como é chamado de síndrome de morte súbita, são várias situações convergentes que fazem com que aconteça isso. Então, assim, tem algumas coisas que ajudam a piorar. Mães que usam álcool ou fumam durante a gestação também fazem com que o sistema respiratório do bebê não fique tão preparado para que ele consiga reagir nesse momento. Karen, mas uma dúvida que muitas mães também me perguntaram quando souberam que a gente ia abordar esse assunto é, por exemplo, ali a partir dos 6, 7 meses do bebê, a gente tem a impressão que não tem mais tanto controle sobre ele. A gente bota numa posição, no meio da noite ele vai virando, acorda de cabeça para baixo. Tem alguma forma da gente controlar isso, de dar uma ajeitadinha ali para garantir o nosso sono também de mães, né? É bem importante essa tua pergunta, porque nos primeiros meses as mães o tempo todo acordando, indo atrás e ver se o bebê tá respirando. Quem é mãe sabe bem, né? A gente bota a mãozinha ali para ver. Evelise Laís já aqui no estúdio também tá concordando aqui com a gente, né? É verdade. Na verdade, assim, é bem importante a gente falar disso. Colocou o bebezinho de barriguinha pra cima, ele já tá, de certa forma, super protegido. Ok. A idade que isso mais acontece, que é o pico que pode acontecer morte súbita, são de 2 a 4 meses. Que tem que ter uma atenção maior, isso, especial. A gente sempre fala, não, até 1 ano dormir de barriguinha pra cima. Mas você não compartilhando cama, que é bem importante. Que é uma outra também, questão. Que é tão gostoso, cai na tentação, né? Dormir com eles. Mas até 1 ano não compartilhar a cama. De 2 a 4 meses é o período que é bem perigoso, mas passados 6, 7 meses, eles já têm um controlezinho maior de conseguir virar a cabecinha. Mas mesmo assim, sempre de olho quando o bebê tá dormindo. E se ele vira de barriguinha para baixo,
coloca ele de costas de novo. Dá uma trabalheira a noite inteira, mas é isso aí, né, Karen? Tenta pra proteger, atenção, né? Exatamente. E travesseiro, por exemplo, e colchão anti-refluxo, Karen, até que idade mais ou menos é indicado o bebê usar? Tem uma idade para isso? Posso deixar usando? Não, na verdade, até como eu falei, até bebês que têm refluxo também podem dormir de barriguinha para cima. Pode usar o travesseirinho, o colchãozinho que é um pouquinho mais inclinado, mas mantendo sempre de barriguinha para cima. Conversando com o pediatra, ele vai dizer a hora certa de... Tem criança que precisa um pouco mais de tempo. Mas isso é bem importante também, a gente falar roupa... A criança não pode estar muito embrulhada, porque o bebê ele precisa também pensa sempre assim, você coloca uma camadinha a mais do que você vestiria. Do que eu tô. Exatamente. Assim não adianta você enrolar todo, que porque daqui a ele pouco precisa trocar a temperatura também, principalmente o rostinho. É um local que libera que troca muita temperatura com o ambiente. Aí a gente está falando de barriga para cima para dormir, gente. Mas tem uma outra questão que a Karen já me adiantava, que é a barriguinha para baixo a partir daí de um certo período, né, Karen? Para estimular, inclusive, o desenvolvimento do bebê, né? Então, isso é muito importante. A gente está aqui falando de barriga para cima, barriga para cima, barriga para cima. A gente fala barriga para cima para dormir e barriga para baixo para brincar. Olha, e é tão legal, porque desde as primeiras semanas que o bebê está em casa, ele já pode e deve ser colocado de decúbito ventral. Karen, olha que legal. Mais ou menos 2, 3 minutinhos dividido, 2 minutinhos de manhã, 2 a 3 da tarde, depois à noite. Até para ir acostumando. Para ir acostumando, mas isso é muito importante. Por quê? Os principais marcos do desenvolvimento infantil passam pela barriguinha para baixo. E aquela que é rolar, engatinhar, depois se levantar. Então, ele precisa fortalecer a parte posterior. Então, mas é no muito início é legal, importante. Karen, a gente lembrar sempre sob supervisão, né? Não adianta sempre botar o bebê ali para supervisão. baixo, sair andando e fazer papinha nada. Sempre alguém cuidando, né, Karen? Imagina assim, primeiros meses ou primeiras semanas, ou a mãe que está com o bebê em casa agora e precisa saber como fazer isso. O bebê, às vezes, não tolera, que se passou já um tempinho, às vezes eles não gostam de ficar de barriguinha para baixo. Fica desconfortável. Porque imagina, o campo de visão muda muito. Quando você está de barriga para baixo, fica muito limitado. Então, uma dica legal é, deitou para assistir o programa, para fazer alguma coisa, a mãe deita, coloca ele de frente para você. Bebê quase não adora é bom, rosto. Né? Quase não é bom. A mãe também já vai gostar. Essa é uma maneira ideal de começar a fazer o bebê se acostumar com essa postura. E no chão tu também tem dicas legais, né, Karen? Que é coisa de botar ali, de repente, alguma coisa perto para estimular, né? Você Vamos pode ajudar essas mães, então. Vamos lá, com um mês, mais ou menos, o bebê já começa a ter controle de cervical. O desenvolvimento é sempre o crânio caudal, de cima para baixo. Então, com um mêsinho, ele começa a ter mais controle de pescoço. Coloca de barriguinha para baixo, sempre com supervisão. No começo, a mãe pode deitar de frente para ele e ali brincar com ele. Ele vai adorar isso. Depois, espalhando brinquedos e ele vai se forçar a ir buscar e alcançar esses brinquedos. Olha que como sempre, nosso tempo está acabando. Tem assunto aí para mais de um metro, como dizem, né, Karen? Mas obrigada pelas suas dicas. Tenho certeza que a gente ajudou aí muitos pais preocupados e a gente volta a se encontrar para dar ainda mais dicas para o pessoal, né? Obrigadão. Feliz 2018. Tudo de bom pra gente. Muitas dicas importantes nesse ano. Se Deus quiser. Obrigadão.